Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, e quem nunca se perguntou, num possível confronto, quem venceria, Odin ou Zeus? Então nesse vídeo, vou fazer um resumo da vida de ambos os guerreiros e pontuar seus atributos para ver quem possivelmente venceria este combate. Lembrando que esta é uma análise pessoal minha sobre esse tema e estarei considerando nesta análise os seguintes pontos: longevidade, inteligência, força bruta, poderes mágicos, armas, campo de batalha e pedido de ajuda. Estou considerando cada um destes atributos porque na mitologia de cada um deles são realmente mencionados. Então vamos lá! Do lado esquerdo, Odin representando os países nórdicos e os deuses Aesir. E do lado direito, Zeus representando a Grécia e os deuses do Olimpo. Odin. Tudo aconteceu quando no início havia apenas um vazio primordial chamado Ginnungagap. De um lado do vazio estava a terra de fogo chamado Muspelheim, e do outro lado havia a terra de gelo chamada Niflheim. Onde o fogo e o gelo se encontraram em Ginnungagap, Ymir, o gigante, foi criado. Também do fogo e do gelo veio Audumbla, a vaca primordial que alimentava Ymir com seu leite. E Audumbla se alimentava do sal de Ginnungagap. De todo esse sal que ela ia lambendo, acabou descobrindo um homem. E este homem era Bor, filho de Buri. Buri foi o primeiro deus da mitologia nórdica. E do suor de Ymir, mais gigantes nasceram. Estes gigantes eram chamados de Jotuns. Bestla, um dos Jotuns, teve 3 filhos com Bor. Essas crianças eram Vili, Vi e Odin. Juntos, quando cresceram, os 3 irmãos decidiram matar Ymir. E do seu cadáver, eles criaram os 9 mundos. Odin criou a raça de deuses chamado Aesir, se tornando então o chefe desta classe de deuses que moravam na cidade de Asgard. E ele era o mais sábio de todos os deuses. Ele também possui 2 corvos chamados Hugin e Munin, que contam tudo o que acontece nos 9 mundos. Odin tem uma sede enorme por conhecimento e é capaz de sacrificar qualquer coisa para obtê-lo. Certa vez ele se enforcou e se perfurou com sua lança chamada Gungnir na árvore Yggdrasil durante 9 dias, para que ele pudesse obter os poderes das runas. Após adquirir estes cobiçados poderes, ele pôde inutilizar os poderes das armas de seus inimigos, ele consegue escapar de qualquer armadilha, pode ficar imune por um determinado tempo, desfazer tempestades, se curar, manipular a natureza ao seu favor e fortalecer os guerreiros e deuses. Odin também arrancou certa vez o seu próprio olho direito em sacrifício para poder beber do poço de Mimir, que lhe conferiu conhecimento ilimitado, incluindo todo o conhecimento do passado e todo o conhecimento do futuro. Seu cavalo possui 8 patas e é o cavalo mais rápido de todos os cavalos da mitologia nórdica. Este cavalo também pode cavalgar sobre as águas e nos céus. Uma de suas armas mais poderosas é a lança Gungnir, que não importa o que aconteça, ela sempre acertará o alvo. E essa lança mágica foi forjada pelos anões. Embora Odin seja muito poderoso, ele não é perfeito e nem imortal. Os deuses nórdicos, para ficarem sempre ávidos, dispostos e escaparem dos efeitos da velhice, de tempos em tempos eles têm que comer uma fruta que somente a deusa Idun possui. No Ragnarok, no evento em que os deuses serão derrotados, Odin morre nas mandíbulas de Fenrir, aquele lobo grande e feroz, filho de Loki. Odin também não é o mais forte dos deuses. Seu filho Thor é considerado mais forte do que ele em termos de força bruta. E esse foi um breve resumo da origem e da vida de Odin. Zeus. No início, também havia um vazio primordial chamado Caos. E do caos, Gaia, que é a personificação da Terra, nasceu. Ela deu à luz a Urano, que é a personificação do céu. E eles tiveram 12 filhos. Essas crianças foram Mnemosine, Tétis, Teia, Febe, Reia, Temis, Oceano, Hiperion, Cel, Crio, Jápeto e Cronos, que era o mais novo e o mais terrível dos filhos. Esses eram os titãs. Urano, por sua vez, odiava os seus filhos e acaba mantendo preso no interior de Gaia. Ela então incitou os seus filhos a se revoltarem contra o seu pai, e Cronos, o mais jovem deles, assumiu a liderança da luta contra Urano, e usando uma foice oferecida por Gaia, cortou seu pai em pedaços. No entanto, uma profecia dizia que um dos seus filhos, ou seja, um dos filhos de Cronos, acabaria por derrubá-lo como ele fez com seu próprio pai.
Então ele acabou comendo cada um de seus filhos à medida que eles iam nascendo. A sua esposa Réia ficou descontente com isso e então ela acabou escondendo seu último filho, Zeus, e deu a Cronos uma pedra no lugar da criança. Cronos não percebeu e comeu a pedra, pensando então que havia se livrado de todos os seus filhos. Mas Zeus foi criado secretamente em Creta por uma cabra chamada Amáltea. Quando ele cresceu, Zeus abriu o estômago de Cronos e libertou seus irmãos. Ele e seus irmãos travaram uma grande guerra contra os titãs. Os deuses venceram e aprisionaram os titãs no Tártaro, que é um tipo de inferno de tormento sem fim. Gaia, irritada com seus filhos sendo aprisionados, deu à luz a um monstro gigante chamado Tifão. Esse monstro era tão grande que sua cabeça tocava as estrelas. Tifão botou tanto terror no Olimpo que os deuses fugiram. Zeus, então queimando de raiva, derrotou o Tifão jogando uma montanha em cima dele, restabelecendo assim a paz no Olimpo. E nisso a gente percebe que em quesito de força bruta, Zeus é extremamente forte. A arma mais forte de Zeus é seu raio mestre, que é uma arma que foi forjada pelos Ciclopes para a guerra contra os titãs. Zeus também tem controle total sobre o clima e pode disparar rajadas de raio com ele. Esses raios são tão poderosos que Zeus uma vez destruiu a cidade de Salmônia apenas com um ataque. Zeus também tem muitos poderes além de controlar o clima. Por exemplo, ele tem a capacidade de transformar pessoas em muitas coisas, como animais e pedras. Um exemplo disso foi quando ele transformou uma de suas amantes, Aleto, que é a mãe de Apolo e Ártemis, em codorna para escondê-la e mantê-la segura das mandíbulas de Piton, que a perseguia a mando de Hera. Uma vez também ele transformou alguém em uma constelação, e certa vez ele criou um grande dilúvio que acabou matando todos na Terra, exceto 2 pessoas. Zeus também não é afetado pelo tempo, uma vez que ele é imortal. Além do raio mestre, ele impunha um escudo mágico chamado de Égide. Esse famoso escudo possui a cabeça de uma górgona na frente e pode proteger Zeus de todas as formas de ataque. Esse escudo pertencia a deusa Atena, porém não é indestrutível. Embora Zeus seja o rei dos deuses, ele não é todo-poderoso, ele tem limites claramente definidos e não pode fazer de tudo. Zeus também é temperamental e não dá ouvidos à razão. Ele também é movido principalmente por sexo e vai trair a sua esposa sem pensar 2 vezes. Muitas vezes ele se mostra tão impulsivo e não muito inteligente por achar que a força bruta pode resolver tudo. Bom, depois desse resumo de Zeus e de Odin, vamos avaliar os 2 guerreiros. No quesito longevidade, Zeus vence uma vez que ele é imortal. Odin e os demais deuses nórdicos precisam se alimentar do fruto da imortalidade que somente a deusa Idun possui. Inteligência. Odin ganha disparado, pois ele obteve o poder de todo o conhecimento ao beber do poço de Mimir, além da cultura da guerra estar em seu sangue, fazendo dele um ótimo estrategista. Força bruta. Zeus ganha tendo em vista que ele bateu de frente com Tifão e venceu a batalha. Já Odin perdeu para Fenrir. Um mano a mano com Odin faria Odin perder facilmente. Tamanha diferença de força. Por curiosidade, na Marvel, certa vez o Hulk lutou contra Zeus e perdeu em menos de 1 minuto. Poderes mágicos. Enquanto Zeus pode transformar pessoas em objetos e animais, Odin, por ter adquirido os poderes das runas, ele pode desfazer qualquer mágica ou feitiço que é lançado sobre ele. Como Zeus pode manipular as tempestades, Odin pode facilmente desfazê-las. Então, neste caso, Odin teria vantagem. Armas. Zeus possui o poderoso raio mestre e o escudo da Égide. E Odin a Gungnir, a lança que nunca erra o seu alvo. O raio mestre controla todos os raios do mundo, mas se tratando de raio, além de Odin estar familiarizado com raios, com o conhecimento das runas, ele facilmente poderia inutilizar o raio mestre e qualquer outro raio, pois eles são elementos da natureza. Então sobraria o escudo de Zeus para se defender da lança Gungnir, lembrando que os anões forjaram a Gungnir e ela acertará o alvo independente do que aconteça, além do que a Égide não é indestrutível. Então, considerando tudo isso, ponto para Odin. Campo de batalha. Se o campo de batalha for em Asgard, é certeza que Odin levaria vantagem, pois além dele conhecer melhor do que ninguém, ele teria toda a natureza em sua volta para contribuir ao seu favor. Porém, se fosse levado para o Monte Olimpo, e ainda mais Zeus forçasse uma luta de perto, num combate mano a mano, Zeus venceria, pois seria um desnível enorme para Odin, porque além dele ter que se defender dos ataques pesados de Zeus, e ter que se curar ao mesmo tempo,
Tudo isso não permitiria que Odin se concentrasse adequadamente em conhecer o campo de batalha e ver se pudesse usar algo ao seu favor. E como concentração na batalha fundamental, então, ponto para os dois. Pedido de ajuda. No eventual pedido de ajuda, há fortes indícios que Zeus ganharia, porque os deuses do Olimpo são imortais, e embora Zeus não tivesse nenhuma aptidão para conhecimento estratégico de batalha, Ares compensaria isso, podendo organizar da melhor maneira a posição de cada um. Além do que, nem todos os deuses Aesir eram tão revestidos de poder como Odin, ou tão forte como Thor, e nem todos também possuíam alguma arma que lhe desse alguma vantagem. Na verdade, muitos deles, embora fossem destemidos, eles não eram tão poderosos a ponto de bater um deus do Olimpo. A prova disso é que muitos deles serão mortos no Ragnarok. Então, neste caso, Zeus ganharia nesse quesito. Então, pessoal, o resultado final, analisando os principais pontos fundamentais que seriam usados numa batalha, deu empate técnico, mostrando assim porque Zeus é o chefe do Olimpo e Odin dos deuses Aesir. Se gostaram, dê um joinha e conte nos comentários quais atributos iriam acrescentar para comparar entre os dois. E até a próxima, pessoal. Valeu!